Cleópatra, mais perto do iPhone do que das pirâmides? Você sabia que a Cleópatra, a famosa rainha do Egito, viveu mais perto do lançamento do primeiro iPhone do que da construção das pirâmides de Gizé? Parece mentira, né? Mas se prepara, porque sua visão da história antiga vai mudar completamente com uma curiosidade sobre linhas do tempo que pouca gente conhece. Fica aqui comigo pra gente desvendar essa verdade chocante. Quando a gente pensa no Egito Antigo, o que vem na cabeça? Pirâmides gigantes, faraós cheios de poder e, claro, a Cleópatra. É normal a gente botar tudo isso no mesmo balaio, como se fosse uma coisa só na história. Mas, e se eu te contasse que essa rainha lendária, uma das últimas peças dessa civilização de milênios, estava mais perto da nossa era digital do que da construção dos maiores símbolos do país dela? Parece maluquice, eu sei. Só que os números e a história não deixam a gente mentir. A gente vai mergulhar nessa curiosidade maluca, dar uma olhada nas várias épocas que formam o tal Egito Antigo, e sacar por que nossa intuição sobre o tempo às vezes nos engana bonito. Se ajeita aí, porque a viagem no tempo de hoje vai ser daquelas de explodir a cabeça. 1. A revelação das datas e o choque inicial. Pra gente começar a entender esse nó no tempo, precisamos de umas datas importantes. Primeiro, a Grande Pirâmide de Gizé, aquele símbolo máximo do poder dos faraós, e a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda tá de pé. A maioria dos egiptólogos diz que ela ficou pronta lá por 2560 a.C., no reinado do faraó Quéops. Guarda bem essa data aí. Agora, vamos pular um tempão pra frente, mas um tempão mesmo, até chegar na Cleópatra Vi. Ela nasceu em 69 a.C. e morreu em 30 a.C., foi a última rainha de fato do reino ptolomaico do Egito. A vida e a morte dela marcaram o fim de uma era e o começo do Egito como província de Roma. E, para fechar, o nosso ícone moderno, o primeiro iPhone. A Apple lançou ele em 2007 depois de Cristo, claro, um evento que, para muita gente, foi o pontapé inicial de uma nova revolução na comunicação e na tecnologia. Com essas datas na mão, bora fazer as contas. O tempo entre a Grande Pirâmide ficar pronta, 2560 a.C., e a morte da Cleópatra, 30 a.C., é de 2560 menos 30, isso dá 2530 anos. Se a gente considerar o nascimento dela, 69 a.C., a diferença seria 2560 menos 69, o que dá 2491 anos. Ou seja, para ela, as pirâmides já eram coisas absurdamente antigas. Mais antigas do que o Império Romano é pra gente hoje. Agora, vamos ver o tempo entre a morte da Cleópatra, 30 a.C., e o lançamento do iPhone, 2007 d.C. A gente soma os 30 anos antes de Cristo com os 2007 anos depois de Cristo, e o resultado é 2037 anos. É isso mesmo que você ouviu. Cleópatra viveu uns 2037 anos antes do iPhone. E as grandes pirâmides ficaram prontas mais ou menos 2491 anos antes dela nascer, ou 2530 anos antes dela morrer. Pois é. Menos tempo separa Cleópatra do celular que muito de nós temos no bolso do que dela mesma e da construção da Grande Pirâmide. É uma diferença aí de uns 450 a 500 anos a menos. Só isso já é pra gente parar e pensar se a gente entende mesmo a história do jeito certo. 2. Descomprimindo o Egito Antigo, o principal motivo pra gente ficar tão surpreso com isso é que a gente costuma ver o Egito Antigo como uma coisa só, uma única fase dourada de faraós e pirâmides. Mas a real é que a civilização egípcia antiga durou mais de 3.000 anos. Para ter uma ideia, menos tempo separa a gente do auge do Império Romano do que a duração total do Egito dos faraós. A construção das pirâmides,
tipo a de Quéops, rolou mais durante o chamado Império Antigo, ali por 2686 a.C. a 2181 a.C. Foi uma época em que o poder era bem centralizado, com aqueles projetos gigantes de construção e onde se firmaram muitas bases da cultura e religião do Egito. Os faraós dessa época eram quase deuses na terra, mandando ver na mobilização de gente e recursos para levantar seus túmulos que deveriam durar para sempre. Imagina só a sociedade, a tecnologia, a cabeça das pessoas que construíram as pirâmides. Era um mundo da Idade do Bronze, com ferramentas mais simples, mas com uma organização e engenharia de cair o queixo. Depois do Império Antigo, o Egito passou por várias outras fases. Teve o primeiro período intermediário, que foi uma época mais bagunçada, com o poder espalhado. Aí veio o Império Médio, tipo de 2055 a.C. a 1650 a.C., um tempo de juntar o país de novo e de muita arte e literatura. Depois, o segundo período intermediário, com os Hicsos, que eram povos da Ásia que dominaram partes do Egito. Aí sim, veio o Império Novo, mais ou menos de 1550 a.C. a 1070 a.C., que talvez seja a era mais pop, com faraós super conhecidos como Hatshepsut, Akhenaton, Tutankhamon e Ramsés II. Foi um período de poder militar forte, muitas conquistas e construções de Babar, como os templos de Karnak e Luxor, e os túmulos lá no Vale dos Reis. Mas, saca só, mesmo o pico do Império Novo aconteceu mais de 1000 anos depois da Grande Pirâmide e uns 1000 anos antes da Cleópatra. Depois do Império Novo, ainda teve o terceiro período intermediário e a Época Baixa. Foram tempos de divisões, invasões de outros povos, líbios, núbios, assírios, persas, e muita luta para tentar manter a identidade egípcia viva. A cada século que passava, o Egito ia se transformando. Finalmente, a gente chega no período ptolemaico, 332 a.C. a 30 a.C. Essa era começou quando Alexandre, o Grande, da Macedônia, conquistou o pedaço. Depois que o Alexandre morreu, o general dele, Ptolomeu I Sóter, pegou o comando do Egito e começou uma dinastia grega que mandou no país por quase 300 anos. Cleópatra Vi foi a última dessa galera. O Egito da Cleópatra era um Egito com uma forte influência grega. A capital, Alexandria, fundada pelo próprio Alexandre, era um fervo de culturas, um centro de conhecimento e comércio grego, com a famosa Biblioteca de Alexandria. E olha que legal, mesmo a Cleópatra tendo abraçado várias tradições egípcias, ela foi a primeira da dinastia dela a aprender a língua egípcia, a galera da corte, a administração e toda a política tinham uma pegada super helenística, e estavam cada vez mais ligadas com o poder de Roma, que não parava de crescer. Então, quando a Cleópatra olhava para as pirâmides, ela via monumentos tão antigos para ela quanto as ruínas do Império Romano são pra gente hoje. Ela estava separada dos construtores das pirâmides por milênios de história, um monte de dinastias, invasões, e um caminhão de mudanças culturais e tecnológicas. 3. Cleópatra. Uma rainha em um mundo em transformação. A Cleópatra Vi não era só uma figura exótica de um passado distante, não. Ela era uma governante esperta pra caramba, uma política de mão cheia e uma mulher com uma inteligência fora do comum, vivendo numa das épocas mais agitadas e cheias de reviravoltas da história. Ela virou rainha com só 18 anos, em 51 a.C., governando no começo com o irmão mais novo dela, o Ptolomeu XII. O reino dela, o Egito Ptolemaico, era o último dos grandes estados helenísticos que surgiram depois das conquistas do Alexandre, o Grande. Só que era um reino que já estava meio em baixa, espremido entre outras potências e, o mais importante, debaixo da sombra da República Romana, que não parava de crescer. O mundo da Cleópatra era uma mistura doida de culturas. Alexandria, a capital, era uma das maiores e mais incríveis cidades do Mediterrâneo na época, um centro de conhecimento grego, cheio de matemáticos, astrônomos, poetas e filósofos.
A própria Cleópatra era uma intelectual. Dizem que ela falava várias línguas, algumas fontes falam em até 9, incluindo o egípcio, o que era bem raro para os Ptolomeus, que geralmente só falavam grego na corte. Essa habilidade com as línguas e a educação top dela foram ferramentas poderosíssimas na hora da diplomacia. A vida dela foi uma treta danada pelo poder, tanto dentro de casa, contra os irmãos e rivais da corte, quanto fora, nesse xadrez complicado da política romana. Ela precisou de toda a inteligência e charme que tinha para se dar bem nesse mar de tubarões. Aqueles famosos relacionamentos dela com dois dos caras mais poderosos de Roma, Júlio César e, depois, Marco Antônio, não eram só historinha de amor, não. Eram alianças políticas muito bem pensadas, essenciais para tentar manter o Egito independente, ou pelo menos com alguma autonomia. Com o César, ela teve um filho, o Cesarião, que ela esperava que um dia pudesse juntar o legado de Roma e do Egito. Depois que o César foi assassinado, a aliança e o romance dela com Marco Antônio colocaram ela bem no meio da guerra civil romana que veio depois. O Marco Antônio e a Cleópatra representavam o lado oriental helenístico, com toda a sua riqueza e cultura antiga, contra o Otaviano, que depois virou o Imperador Augusto, que era a cara do poder centralizador e militar de Roma. A derrota deles na Batalha de Átio, em 31 a.C., e a invasão do Egito pelo Otaviano em 30 a.C. selaram o destino da Cleópatra e do reino dela. A morte dela, que a história conta que foi por picada de cobra, não foi só o fim da vida dela, mas o fim da independência do Egito, que virou parte do Império Romano. Pensa só nas tecnologias e no conhecimento que a Cleópatra tinha acesso. Claro, não tinha luz elétrica nem motor de carro, mas o mundo helenístico tinha feito avanços bem legais em matemática, engenharia, tipo o farol de Alexandria, outra maravilha antiga, astronomia e medicina. A galera escrevia em papiro, os navios andavam a remo e vela, e as legiões romanas, com aquela organização e armamento todo, eram o suprassumo da tecnologia militar da época. É um mundo que, pra gente, é antigo, mas era muito, muito diferente daquele de quem construiu as pirâmides, que trabalharam milênios antes com ferramentas e conhecimentos bem mais básicos. O simples fato da Cleópatra lidar com Roma, uma república super organizada, com leis complexas e uma infraestrutura enorme, já coloca ela num contexto histórico bem mais moderno do que os faraós lá do Império Antigo. 4. Do papiro ao smartphone, a jornada de 2 milênios. Agora, vamos pensar no outro lado da nossa comparação, aqueles quase 2037 anos que separam a morte da Cleópatra do lançamento do primeiro iPhone. Se os 2.500 anos entre as pirâmides e a Cleópatra viram o Egito passar por mudanças gigantescas, os 2 milênios seguintes foram palco de transformações ainda mais doidas em escala mundial. Depois que a Cleópatra morreu, o Egito virou tipo o celeiro de Roma, uma província super importante para o Império Romano, que mandou no Mediterrâneo por séculos. O próprio Império Romano chegou no seu auge, indo da Britânia até a Mesopotâmia, construindo estradas, aquedutos e cidades que até hoje mostram a grandeza deles. Aí surgiu o cristianismo, que se espalhou e mudou de cabeça para baixo a religião e a cultura do mundo ocidental e de outros cantos também. O Império Romano do Ocidente acabou caindo lá pelo século V d.C., e aí começou a Idade Média na Europa, uma época de reinos menores, o tal do feudalismo, a ascensão do Islã e sua expansão rapidíssima pelo norte da África, Oriente Médio e Península Ibérica. O Egito, nessa história toda, passou do domínio romano pro-bizantino, e depois virou uma peça central do mundo islâmico, com novas capitais florescendo, tipo o Cairo. Durante esses séculos todos, algumas invenções foram mudando aos pouquinhos o jeito da civilização viver. A bússola, a pólvora, que veio da China, mas chegou no Ocidente, o moinho de vento e a roda d'água melhorando a produção. A prensa móvel do Gutenberg, lá por 1440, revolucionou o jeito de espalhar conhecimento, mais ou menos como a internet faria séculos depois.
A Renascença Europeia trouxe de volta o conhecimento da antiguidade clássica, muito dele guardado e até aumentado por estudiosos árabes, dando um gás nas artes e nas ciências. Depois vieram as grandes navegações, que aumentaram o mundo conhecido pelos europeus, conectando continentes e culturas de jeitos nunca vistos, ainda que, muitas vezes, na base da violência e exploração. A Revolução Científica, lá nos séculos XVI e XVII, com caras como Copérnico, Galileu e Newton, virou do avesso o que a gente entendia sobre o universo e as leis da natureza. O Iluminismo, no século XVIII, trouxe ideias de razão, direitos individuais e governos com representação, botando lenha na fogueira de revoluções como a americana e a francesa. O século XIX trouxe a Revolução Industrial, começando na Grã-Bretanha e se espalhando pelo mundo, com a máquina a vapor, as ferrovias, o telégrafo, e o comecinho da eletricidade mudando tudo na produção, no transporte, na comunicação e na vida das pessoas. A população do mundo começou a crescer que nem louca. O século XX foi uma montanha-russa, 2 guerras mundiais que redesenharam o mapa do planeta, novas superpotências surgindo, a Guerra Fria, a descolonização, avanços médicos inacreditáveis como antibióticos e vacinas. E, claro, a explosão da tecnologia, o avião, o rádio, a televisão, a energia nuclear e, o mais importante para nossa história aqui, o computador. Dos primeiros computadores que ocupavam salas inteiras, a gente foi para os computadores pessoais e, finalmente, para a internet. É nesse pique de aceleração tecnológica maluca que o iPhone aparece em 2007. Ele não era só um telefone, era um computador de bolso ligado na internet, com uma interface de toque que mudou tudo. Ele transformou o jeito como a gente se comunica, trabalha, busca informação, se diverte e vive. Pensa só, Cleópatra se comunicava por cartas em papiro, levadas por mensageiros a cavalo ou de navio. O iPhone permite que a gente fale na hora com qualquer pessoa no mundo, por voz, texto, vídeo. O conhecimento na época da Cleópatra ficava guardado em bibliotecas como a de Alexandria. Hoje, uma boa parte do conhecimento da humanidade está na palma da nossa mão. Essa viagem do papiro até o smartphone é uma história de mudanças impressionantes na nossa capacidade de registrar, processar e passar informação. E a Cleópatra, por mais incrível que pareça, está mais perto desse ponto final, pelo menos por enquanto, do que do ponto inicial das pirâmides. 5. Por que isso embaralha nossa mente? Então, por que essa informação dá um nó na nossa cabeça? Por que a ideia da Cleópatra estar temporalmente mais perto de um iPhone do que das pirâmides soa tão esquisita? Primeiro, como a gente já falou, existe essa mania de achatar a história antiga. Milênios e milênios de distância acabam se misturando na nossa cabeça. O Egito Antigo vira uma coisa só, em vez de uma sequência de eras bem diferentes e longuíssimas. A gente vê as pirâmides e a Cleópatra como parte do mesmo pacote egípcio, sem sacar a distância enorme de tempo que separa os dois. Segundo, o quanto a gente conhece e os ícones têm um peso grande. As pirâmides de Gizé são, talvez, os monumentos antigos mais fáceis de reconhecer no mundo inteiro. E a Cleópatra é, com certeza, a rainha egípcia mais famosa, que virou personagem de um monte de livros, peças de teatro e filmes. Essa fama toda acaba conectando eles na nossa imaginação, mesmo que a linha do tempo diga outra coisa. Terceiro, tem a ver com o jeito que a história muda. Os 2.500 anos entre as pirâmides e a Cleópatra, apesar de serem um tempão, aconteceram num mundo onde o ritmo da mudança de tecnologia e da sociedade era, em muitos pontos, mais devagar do que nos 2.000 anos que separam ela do iPhone. A aceleração da mudança nos últimos séculos, principalmente depois da Revolução Industrial, faz com que os 2 milênios mais recentes pareçam cheios de transformações muito mais radicais e fáceis da gente ver. Isso pode, sem querer, fazer a Cleópatra parecer que pertence a um passado muito mais longe e totalmente diferente do nosso, escondendo o quão perto ela está, em termos de tempo, da era moderna.
se comparada com as pirâmides. E também, tem o simples fato de que os números são gigantes. É difícil para o nosso cérebro ter uma noção exata de períodos de milhares de anos. Só quando a gente bota os números um do lado do outro e faz a conta é que a real situação fica clara. Então, da próxima vez que você pensar na Cleópatra, talvez com seu smartphone na mão, lembre desse fato maluco: o mundo dela, olhando o quadro geral da história, estava temporalmente mais perto da nossa era digital do que da construção daquelas pirâmides gigantes que a gente tanto liga à imagem dela e ao país dela. Essa curiosidade não é só um joguinho com datas, não. Ela faz a gente repensar o tamanho da história do Egito e a própria natureza do tempo histórico. Ajuda a gente a ver o Egito Antigo, não como uma foto parada, mas como uma civilização cheia de vida, que evoluiu e se transformou por milênios. E lembra a gente que o passado, mesmo o mais antigo, está ligado ao presente por uma corrente de acontecimentos e épocas que não se quebra, e, às vezes, de um jeito que desafia o que a gente esperava. A história é cheia de surpresas, e essa, com certeza, é uma daquelas pra gente ficar pensando. E aí, qual outro fato histórico sobre linhas do tempo já deu um nó na sua cabeça? Conta aí nos comentários. Quero muito saber o que mais te deixa de queixo caído sobre as longas eras do nosso passado. E se você curtiu essa viagem no tempo e quer mais curiosidades históricas que desafiam a lógica, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!